Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui com a radioatividade, falando das reações nucleares artificiais. Os núcleos radioativos artificiais são produzidos por reações nucleares. Os elementos transurantes, em particular, são normalmente produzidos pela captura de nêutrons seguidos de decaimento beta. Vamos ver aqui as leis da radioatividade. A primeira lei é chamada lei da radioatividade, lei de Soddy. Quando o núcleo emite uma partícula alfa, lembram? É 4, 2, massa 4, número atômico 2. Seu número atômico diminui de 4 unidades e seu número de massa, seu número atômico diminui de 2 unidades e seu número de massa diminui de 4 unidades. Por exemplo, você tem aqui X, massa A, número atômico Z. Emitiu uma partícula alfa, 4, 2, aí ele vai ficar Z-2 e a massa vai ficar A-4. Por exemplo, urânio 236, urânio 235, número atômico 92. Vai virar o tório 231 com o número atômico 90. A segunda lei da radioatividade, que é chamada também lei de Soddy ou lei de Fajans-Russell, também conhecida só como lei de Fajans, diz o seguinte: quando o núcleo emite uma partícula beta, lembra que o beta é menos 1, 0, em cima a massa é 0 e número atômico é menos 1. Se o número atômico aumenta de 1 unidade e seu número de massa não se altera. Então, por exemplo, eu tenho X, A, Z. Aí, menos o beta, 0 menos 1. O número atômico aumenta a unidade e a massa permanece a mesma. Por exemplo, eu tenho aqui o bismuto 283. Aí, emitir a partícula beta, vai ficar o quê? O número atômico 84 e o número de massa 210. Então, ele virou quem? Virou o polônio. A cinética da desintegração radioativa. A velocidade de desintegração V. Considera uma amostra radioativa que contém átomos, N0 átomos iniciais. Suponha que este elemento possa emitir partículas alfa ou beta. Contaremos cada partícula emitida como uma unidade de emissão. No fim de um tempo T, haverá N átomos que, até o momento, não emitiram nenhuma partícula. Portanto, o número de átomos que já emitiram partículas é igual a N0 menos N, que é o ΔN, que é a diferença entre o número de átomos inicial e final. ΔN, N0 menos N. ΔT é o tempo que se sucedeu para que a diferença ΔN apareça. Portanto, podemos definir como velocidade sendo ΔN sobre ΔT, onde V é a velocidade de desintegração. Vamos ver um exemplo. Numa amostra de urânio, ocorreram 180 emissões por minuto. Vamos calcular a velocidade de integração expressas em emissões por segundo. ΔN é N0 menos N é igual a 180. Então vai ficar 180 dividido por 60. Tá certo? Porque ele está falando, no minuto tem 60 segundos. Então ele tem 3 emissões por segundo. Isso é a velocidade de desintegração, 3 emissões por segundo. Vamos falar da constante radiativa K ou C. Sabemos que a radioatividade é um fenômeno estatístico, portanto, quanto maior for o número de átomos na amostra, maior será a velocidade da desintegração. Portanto, a velocidade de desintegração V, em determinado momento, é imediatamente proporcional ao número de núcleos radioativos N. Podemos dizer que V é K vezes N, onde esse K é a constante radiativa. K, ou C, é a constante radiativa, que representa a fração de átomos desintegrados na unidade de tempo. Podemos determinar uma constante para cada elemento. Exemplo, a constante do rádio, que é a constante radiativa, é 1 sobre 2300 ana menos 1. Isto é, numa amostra de rádio que contém 2300 átomos, apenas um se desintegra no tempo de 1 ano. Isso quer dizer constante radiativa. O que é a vida média VM? Vida média é a média aritmética do tempo de vida dos átomos radioativos na amostra. Isso quer dizer que, em uma amostra de átomos radioativos, um átomo se desintegra, o próximo átomo se desintegra daqui a 30 minutos, o terceiro se desintegra daqui a 2 horas, o quarto se desintegra daqui a 10 dias. A vida média representa a média aritmética desse sistema. A vida média é o inverso da constante radiativa, então Vm é 1 sobre C. Meia-vida P. A meia-vida, também conhecida como período de semidesintegração, é o tempo necessário para que a metade do número de átomos do isótopo radioativo
presente em uma amostra, desintegre-se. Fórmulas utilizadas no estudo de meia-vida. O período de meia-vida é representado pela letra P. Já o tempo que um material sofreu desintegração é representado por T. Assim, se conhecendo a meia-vida e o tempo de desintegração representado por X, podemos afirmar que quantas meia-vidas o material passou até certo momento. Isso é feito por intermédio da relação abaixo. T é igual a X vezes P. Com esse conhecimento, podemos ainda determinar o número de átomos que resta após o período de meia-vida a partir da expressão N igual a N0 sobre 2 elevado a X. N é o número de átomos radioativos que resta na amostra, que é o final. N0 é o número de átomos radioativos que havia na amostra. E X é o número de meia-vidas que se passaram. Além do cálculo do número de átomos propriamente dito, a desintegração ou a diminuição da quantidade do material radioativo após um período de meia-vida pode ser expressa das seguintes formas. Em forma de porcentagem. PR é igual a P0 sobre 2 elevado a X. PR é a porcentagem de material radioativo que resta na amostra. E P0 é a porcentagem inicial de material radioativo que havia na amostra, sempre igual a 100%. E X é o número de meia-vidas que se passaram. Eu posso fazer isso em forma de massa. M igual a M0 sobre 2 elevado a X. M é a massa do material radioativo que resta na amostra. M0 é a massa do material radioativo que havia na amostra, que é inicial. E X é o número de meia-vida que se passaram. Eu posso fazer isso em forma de números fracionários, ou fração. F, N0 sobre 2 elevado a X. F é a fração referente ao material radioativo que resta na amostra. Por exemplo, 1/8, 2/3. N0, quantidade referente ao material radioativo que havia na amostra, que na realidade é sempre o número 1, no caso de exercício que envolve fração. E X é o número de meia-vida que se passaram. Vamos ver alguns exemplos de cálculo envolvendo meia-vida. Acompanhe agora alguns exemplos de cálculo que envolvem meia-vida. Exemplo 1. Após 12 dias, uma substância radioativa tem sua atividade reduzida para 1/8 da inicial. Qual é a meia-vida dessa substância? Certo? Estamos falando de quê? De fração, né? Dados do exercício, meia-vida, vamos calcular P. Tempo total, 12 dias, que é o tempo que passou. Fração, só restou 1/8. A quantidade inicial, como ele falou, sempre é 1. Tempo, temos que determinar o número de meia-vida X sofrida pelo material na seguinte expressão. F é N0 sobre 2x. Então fica 1/8 é igual a 1 sobre 2x. 2 elevado a x é igual a 8 vezes 1. Todo mundo sabe que 8 é 2 elevado a 3. Então fica uma expressão, fração exponencial, uma equação exponencial, onde 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Então x é igual a 3. Em seguida, determinamos o valor da meia-vida utilizando o valor de x encontrado e o tempo fornecido pelo enunciado. Então, ó, tempo 12, número de desintegração foi 3 e a meia-vida é P. Então, P é 12 dividido por 3, então a meia-vida é de 4 dias. Que significa o quê? Com 4 dias você tem a quantidade de material reduzida à metade. Exemplo 2. O elemento radioativo tem meia-vida igual a 5 minutos. Dispondo-se de 6 gramas desse elemento, qual será a sua massa após 20 minutos? Dado o exercício, meia-vida 5 minutos, massa inicial 6 gramas, tempo total 20 minutos. Ele quer saber a massa restante M. Inicialmente determinamos o valor da quantidade de meia-vida X que o material sofreu por meio do tempo e da meia-vida fornecida. Então tá aqui, ó, T é X vezes P. Então X, quantas meia-vidas foram? Quantas desintegrações teve? 4. Por fim, calculamos a massa restante por meio do valor de X e da massa inicial na expressão M, M0 sobre 2x. A massa inicial não era 6, então fica 2 elevado a 4. M é 6 sobre 16. 6 por 16 dá 0,375 gramas. É o que restou no final, após as 4 meia-vidas. Exemplo 3. Um elemento radioativo tem uma meia-vida de 20 minutos. Após quanto tempo a sua massa se reduzirá para 25% da massa inicial? Então, vamos trabalhar aqui com percentagem. Dados do exercício, meia-vida P, 20 minutos. Tempo total T, nós não temos, vamos calcular. A porcentagem restante
é 25%, que é a PR. E a porcentagem inicial, logicamente, que era 100%. Temos que determinar o número de meia-vida X sofrido pelo material na seguinte expressão. PR, P0 sobre 2 elevado a X. 25 é 100 sobre 2 elevado a X. Você tem 25 vezes 2x, 2 elevado a X, é igual a 100. 2 elevado a X é igual a 100 dividido por 25. 2 elevado a X é igual a 4. 2 elevado a X é 2 elevado a 2. X é igual a 2. Em seguida determinamos, então, tem duas meia-vidas. Em seguida determinamos o valor do tempo, utilizando o valor de X encontrado e a meia-vida fornecida pelo anunciado. Então, tempo, a número de desintegrações foram 2 e a meia-vida foi 20. Então, quanto tempo passa isso? 40 minutos. Observação. Através de um gráfico em que se relaciona o número de átomos de um isótopo radioativo que se desintegra a cada período de meia-vida, obtém-se uma hipérbole denominada curva de decaimento radioativo, em que se retira a seguinte relação. E a vida é igual a vida média vezes 0,7. Ou seja, a meia-vida é 70% da vida média. Está aqui o gráfico de decaimento radioativo. Vamos ver algumas aplicações da radioatividade. A energia nuclear, enquanto presente no nosso cotidiano, o maior exemplo é o aumento na quantidade de energia elétrica gerada a partir de reatores nucleares. Na medicina é utilizada em exames e no tratamento de doenças, radiografia, tomografia, radioterapia e quimioterapia. Em química, técnicas que visam a determinação de radioisótopos com segurança no laboratório. Gente, isso aí é a segunda parte de radioatividade, onde a gente tem a cinética das desintegrações. Espero que tenha ajudado a todos vocês, estudem e um abraço a todos, Deus seja louvado em nossas vidas.